Vamos lá, traders, boa noite, 7/11, hoje é terça-feira, mais um diazinho aí difícil, né? Mas apesar disso, eu fiz uma única operação hoje no índice, tá? Saindo 0 a 0 e é isso, a gente tem que identificar aí esses cenários, né? Pra gente evitar ficar girando, né? Eu comentei disso ontem, hoje também novamente. Então vamos dar uma passada aí, ó. Primeiro comentar do Ibov, depois vou comentar do índice, a operação que eu fiz e o contexto, né? Tanto as expectativas aí para a sequência da semana, quanto a análise do pregão de hoje. O dólar é a mesma coisa. E depois a gente pode dar passada aí em alguns ativos, tá? E Ibov, vou comentar aí gráfico diário e semanal. E aí a gente vê, né? O que a gente pode ter de expectativa para a sequência da semana, beleza? Então vamos lá, já estamos aqui com o Ibov, tá? Na tela, gráfico diário. Hoje, candle de alta, tá? Ele tá numa regiãozinha de pressão, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui, ó, essa faixa aqui, né, intermediária, a gente consegue ver que o mercado ele conseguiu superar o 61.8, ó, tá? Desse movimento aqui, ó. Se a gente pegar essa mínima, tá? Com essa máxima, a gente vê que a gente tinha aqui, ó, 61.8, onde ele segurou ontem, ó, tá? E hoje ele rompeu, então, né, conseguiu superar aí essa região de retração. Eu já vou até tirar isso daqui, tá? Para ficar menos coisa aí na tela. E aí o que a gente tem? A gente tem essa região de pressão aqui, ó, onde a gente vê que teve múltiplos toques nessa região e o mercado deu uma segurada, tá? Ó, a gente viu que aqui foi resistência, tá? Aí depois ele conseguiu romper, virou um suporte, tá? E aí perdendo ele, ó, virou resistência novamente. E, né, agora de novo o mercado fazendo sua máxima aí nessa região. Então, é uma região aí com múltiplos toques, tá? É uma resistência intermediária antes, né, da resistência principal aqui em cima, tá? O mercado ativou, né, essa cunha aqui, ó, segurou bem nessa região que tinha retração macro, região de suporte aí bem forte, deixou aqui fundiu duplo, rompeu a linha de tendência de baixa aqui da cunha e deu uma puxada forte aí para cima. Olha o volume hoje, ó, um volume bem alto, tá? Se a gente colocar as médias aqui, pessoal, a gente consegue ver que as médias ainda estão distantes, tá? Ó, 9 aqui embaixo, 21, 50 e a 200 lá embaixo, tá? Então, o mercado segue precisando aí de uma correção. Vamos ver se amanhã, depois de ter chegado nessa região, tá? Se o mercado deixa aí, né, finalmente um movimento de correção, já que hoje, né, a gente não conseguiu ver aí, o mercado não deu, né, essa oportunidade aí, não corrigiu e seguiu forte aí para cima, tá? Então, a expectativa aí segue para o mercado corrigir essa pernada. Se a gente pegar aqui desse fundo, tá? Ó, pegar mais ou menos aqui desse fundo até essa máxima, ó, 7.500 pontos aí no Ibov, tá? Então, bastante coisa e ainda não tivemos uma correção aí desse movimento. Pelo semanal, ó, a gente vê que ele, né, rompeu aí um canalzinho de baixa, tá aqui, né, deu uma ancorada aqui na média de 50, rompeu aí a 21 para cima. Pelo semanal a gente vê que ele nem tá tão esticado, né? A 9 tá querendo romper aqui a 21, enfim. Mas realmente quando a gente olha pela ótica do gráfico diário, o mercado tá esticado, tá? E tá em cima dessa região de pressão aí. Índice futuro, se a gente olhar gráfico diário, ó, o que a gente tem, tá? Vou tirar essa região aqui. A gente está próximo aí, ó, ele praticamente, né, chegou ali no 50% depois de romper esse canal de baixo, tá? Mas igual a gente viu lá no Ibov, né? É um movimento bem amplo que ainda não teve correção. 121,052 é a região aqui dos 50%, onde ele praticamente fez a máxima aí. E temos essa grande zona de pressão aqui, né, no 122 mil aí, onde a gente tem uma resistência bem forte, tá? Mesma expectativa, né? Vamos aguardar aí uma possível correção aí desses movimentos. Pelo Intra 60, ó, o que a gente teve hoje? O mercado
né? Deixou um primeiro candle aí da primeira hora com paviozinho, foi o que eu falei. A gente vai ver aí a média de 21, tá? Ela estava muito inclinada, então segurou bem, o mercado puxou forte aí para cima e foi testar uma outra região de pressão, ó. A gente tirar o zoom, a gente tem uma fronteira de gap aqui, tá? E fundo, né? Suporte anterior, um gap de fuga aqui, exatamente onde ele segurou nas máximas aí de hoje, tá? Então, vamos ver se agora ele deixa algum tipo de estrutura para corrigir. Com as médias, ó, a gente vê a 9 a 21, foi o que eu destaquei hoje, ó. Mesmo o mercado abrindo abaixo dessa 21, ela inclinada desse jeito continua fazendo muita pressão, tá, pessoal? Então, por isso que, né, inicialmente aí eu aguardei, não tentei pegar a venda ali, no início ele não deixou, né, brecha, abriu em gap e deu essa puxadona forte aí na segunda hora. Depois ficou meio enroscado, tentou dar sequência aí no movimento, mas agora, ó, amanhã, caso o mercado, né, venha tentar romper aqui para baixo dessas médias, já fica um pouco mais tranquilo, porque olha o posicionamento agora da média de 21, ela já está ficando meio que flat aqui, né? Então amanhã, dependendo de como o mercado abrir e essa média de 21 ficando flat, virando para baixo, aí sim a gente vai ter espaço para, quem sabe, o mercado entregar, né, um movimento de correção mais expressivo e buscar retrações desse movimento prévio aqui, né, todo aí de alta, beleza? Então essa é a expectativa, vamos aguardar, né? Ele está numa região aí relevante que a gente viu, uma regiãozinha aí, né, de briga, onde pode ser que ele segure aqui, né, pelo fato de estar esticado lá no diário também. E aí sim, deixando estruturas interessantes lá no Intra 5, a gente tenta pegar aí um movimento de correção, tá? Para compra, novamente, não vejo, né, nada de interessante aí na compra por enquanto, pelo fato dele estar esticado lá no diário. Então, sigo aguardando aí a possibilidade de surfar alguns pontinhos aí nessa possível correção aí que ele pode deixar, tá? E aí a gente busca confluências aí de, né, retração, ó, se a gente pegar aqui retração desse movimento todo aí, ó, a gente tem aqui o 38.2 perto de uma fronteira de gap, média de 50, que é a 200 lá do Intra 15, tá? Então, vamos ver se o mercado deixa aí esse cenário aí pra gente, beleza? Pelo Intra 60 é isso, então, aguardar aí, ver como que ele vai, né, desenhar aí as estruturas amanhã, no sentido do posicionamento, né, como que vão estar essas médias e se ele deixa aí pivô de baixo, enfim, perde essa 21, se ela vai estar mais flat e abre caminho aí para essa correção já esperada, tá? Pelo gráfico de 5 minutos, ó, a gente tinha o que? Essa região aqui de suporte, ele abriu abaixo, ó, abaixo de todas as médias, deixou um candle forte aí de venda, mas o que você vai fazer aqui? Nada, né? Olha o candle com pavio para cima, pavio para baixo. Foi o que eu falei, é aguardar, quem sabe ele formar uma bandeirinha, tá? Trocar polaridade aqui nessa região desses fundos, tá? E aí sim a gente tenta ver se ele, né, vai deixar alguns contextos interessantes aí, gatilho, enfim, na região adequada, com as médias aí, quem sabe, apoiando para tentar uma venda. Não foi o que aconteceu. A gente vê que o mercado, ele já logo de cara, né, a gente via o dólar subindo bastante, descendo bastante, né, com muita pressão de venda no dólar. Então isso dificultou, né, pensar em venda aqui no início do pregão no índice, tá? E logo de cara ele deixou um pivôzinho de alta. O candle que ele deixou aqui, deixando rejeição, né, mais expressiva, que foi esse aqui, ó, que teve até então o maior volume do dia, não chegou a ser ativada a venda aqui, então não vi, né? De toda forma eu ia guardar também essa média de 9, né, realinhar aí com a 21 provavelmente, mas nessa troca de polaridade aqui, ó, ele não chegou a ativar, e logo depois o que ele fez? Deixou um candle forte aí para cima, com volume ainda maior, né, do que esse aqui, e deu essa porrada aí, explodiu reto, e aí, como eu falei, eu não estava na expectativa de, né, ir na compra aqui pelo fato do mercado estar esticado. Então, são critérios, né, pessoal, que a gente adota. Se eu vejo que o mercado está esticado lá no gráfico diário, eu não vou ficar pegando operações a favor, né, da tendência que seja, com o mercado totalmente esticado, porque eu sei que em algum momento, né, a chance grande de vir uma correção
e aí eu vou estar ali, né, dentro de uma operação que eu não vou estar com as probabilidades ali a meu favor. Então, eu prefiro aguardar. Se ele deixar um cenário interessante na venda, eu tento. Se não, beleza, no dia seguinte vai ter mais pregão, tá? Eu não gosto de operar com o mercado esticado, a favor do movimento, né, esticado. E aí aqui, ó, ele deixou, né, a gente tem aqui aquela região, tinha uma regiãozinha aqui de pressão, tá? E se a gente voltar aqui, ó, é porque aqui fica muito longe, mas aquela região lá do Intra 60, pessoal, que tem a fronteira do Gap, ó, tá bem aqui, ó, tá? E aí dá exatamente na região onde ele deixou aquele gatilho de venda que eu peguei, tá? Então, ó, é aquele fundo, aí tem uma fronteira de Gap aqui, porque como fica mais distante pelo Intra 5, mais difícil de ver. Mas aí, ó, ele deixou esse gatilho em região de pressão, tá? Aqui. E eu entrei na venda para buscar o quê? Uma correção, pelo menos até retrações desse movimento aqui, tá? E aí o que que a gente tinha? Ó, pegando aqui esse movimento, eu ia ter, né, 50% aqui com média, eu tava buscando a média de 200, tá? A princípio. Que tava próximo aqui, né, do média de 50, retração de 50%, tá? Só que ele até chegou perto, ó, chegou a 110 pontos aí do meu alvo e acabou voltando forte aí para cima. Então, mas de toda forma deu para proteger a operação. Era um stop um pouco maior, 370 pontos mais ou menos. Ele chegou a andar 300 pontos. E aí assim, né, pessoal, a gente tem que ter um feeling também para... É óbvio que eu tenho, né, a minha regra de mover o stop quando ele andar o tamanho do meu... a meu favor, né, o tamanho do stop. Mas, pô, nesse cenário aqui, ele já estava em cima de uma VWAP, média de 50, retração, com a média de 21 bem inclinada, já tinha dado 300 pontos a meu favor. Não vou esperar ele bater cravar os 360, 370 pontos para eu proteger a operação, visto que o mercado estava num cenário complexo, tá? E como era um stop maior também, eu resolvi me proteger, né, um pouco antes aí para se ele voltar, né, pelo menos eu saio no 0 a 0. E foi acertada a minha decisão, porque olha só, depois eu ia ficar preso aqui, né, todo esse cenário horrível aqui e ele finalmente, né, mais para frente ia me estopar aqui cheio, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí também e interpretar o cenário ali na hora, né? Porque nem sempre eu vou aguardar exatamente ele bater ali certinho os 307. A não ser que seja um stop muito pequeno, né? Pô, se eu tenho um stop ali de 200 pontos, aí eu vou ficar protegendo com cento e poucos pontos? Não, aí não, né? Mas nesse cenário aqui, pelo contexto, por tudo que o mercado estava demonstrando, né? Já tinha dado uma boa parcela aí a meu favor. Tinha chegado perto do alvo, né? 110 pontos do alvo. Então, pô, vou proteger, tá? E aí ele voltou, me tirou aqui no zero e depois eu não fiz mais nada, porque nesse período aqui da tarde, ó, ele ficou bem, bem enroscado, tá? Depois ele fez um rompimento para cima. Olha esse cenário aqui que interessante, ó. Eu adoro quando as médias estão assim, ó, próximas, alinhadas, dá tipo uma agulhada, né? Só que nesse caso aqui, ó, ele estava na cara de uma zona de pressão gigante e esticado no diário. Então, o filtro aí do operacional impossibilita da gente pegar uma operação dessa aqui, apesar de ser, né? Se a gente olhar só o Intra 5 aqui, só esse candle gatilho com as médias, fica bem bonito. Mas não é só isso, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla da questão do contexto, né? Da gente olhar os tempos gráficos maiores e tudo. Então, conseguiu romper essa região aí. Ele segue, né? Numa região de pressão aí. A gente viu lá no Intra 60, próximo dessas máximas aqui, né? Que é basicamente toda essa região aqui. E terminou o pregão, ó, deixando já, quem sabe aqui, ó, um pivôzinho de baixa, tá? Para quem sabe entregar essa correção. E aí vamos ter essa média de 200, tá? Pode ser aí uma barreira. A gente tem essa região aqui da mínima de hoje, ó, onde ele segurou aí, tá? Tem uns toques aí nessa região. Tá aqui, ó.
uma regiãozinha de troca de polaridade, ó, com fundos anteriores aí. E essa fronteira de gap aqui, tá? Se ele vier para baixo, a gente pode trabalhar aí com alvos nessa região. Se a gente pegar a retração aqui do movimento, ó, a gente vai ver que tem confluência ali do média de 200, né, com retrações, tá, do movimento de hoje. E aí vamos ver se ele vem buscar aí essas regiões, tá, como alvo para entregar esse repique, né? Claro que olhando pela ótica do diário, a gente pode ver o mercado buscar alvos até mais generosos aí do que simplesmente, né, a retração do dia de hoje, tá? Então, caso, né, ele venha fazer uma correção mais profunda aí pela ótica do diário, a gente vai ter retrações bem mais amplas aí para buscar como alvo, o mercado podendo trabalhar aí movimentos mais amplos. Mas segue forte aí para cima por enquanto. Vamos ver se esse pivôzinho de baixa aqui, tá? Ele vai se confirmar aí amanhã e a gente vê como que vai ser a abertura. Ó, aqui tem uma grande regiãozinha aqui de troca de polaridade, né? Que ele está segurando aí, ó, tá? Mas perdendo aí essa região, ele pode, né, entregar aí essas correções que a gente está esperando já desde ontem, tá? Beleza? E aí a gente vai ter retrações, média de 200, tá? Para poder trabalhar aí. E como eu falei, a média de 60, a média de 21 lá do Intra 60, tá? Que é essa 200 aqui. Já vai ficando um pouco... Olha como que ela estava inclinada, ó, tá vendo? E aí agora já vai ficando um pouco mais flat, né? Aí pode ficar mais tranquilo aí para o mercado romper para baixo, né? Se for o caso. Beleza? Então sigo aguardando aí essas estruturas. Vamos ver como que ele vai abrir amanhã. E se ele deixa aí, né? Um cenário interessante para a gente buscar alvos aí dessa correção, tá? Lembrando que muito cuidado, né, para não ficar batendo cabeça aqui nessa. Vamos supor que ele abre aí, né, já não deixa muita brecha, né, para venda logo de início. Se ele vier testar essa 200, a gente vai ter que aguardar um cenário aí de rompimento dela interessante para aí sim, né, tentar pegar uma continuidade, tá? Ficar atento ao posicionamento dessas médias curtas aqui também, beleza? Bom, então é isso que a gente tem aí no índice. Foi uma operação hoje no 0 a 0. Vamos para o Doleta. Ó, o dólar, pelo gráfico diário, a gente vê que ele tá, né, nesse grande canal aí, tá? Tem essa região aqui, ó, de pressão. Ó, cara, eu não sei o que tá acontecendo com o dólar, que todos os meus estudos eles estão bagunçando. Enfim. A gente tem essas duas regiões aí, tá? Tem essa linha central aqui que também faz pressão. Olha aí, por isso que eu não pensei em vender o dólar hoje, pessoal. Olha onde ele tá. Olha quanta rejeição nessa região. Difícil, né? É uma região importante aí do gráfico diário, tá? Então, sigo aguardando aí a possibilidade de uma correção, assim como no índice. Se a gente colocar as médias, ó, a gente vê que tem um espaço ainda até a média de 9, a 21 tá lá em cima, tá? Então tem espaço aí para ele corrigir. Pelo Intra 60, ó, o que a gente tinha hoje, né? A gente consegue ver, ele ficou trabalhando lateral aí boa parte do pregão. Olha esse candle da primeira hora, cara. Foi uma puxada muito forte aí no dólar. E foi o que eu falei, o Intra 60, ele estava ancorado nas médias. Olha a 21 pressionando, a 9, tá? Então, por isso que, né, na hora de pensar em pegar a compra no dólar pelo Intra 5, eu falei, cara, só vou pegar se tiver um cenário muito convicto, um gatilho bem bacana. Sei que ele está numa região aí onde, né, ele está numa região de pressão, mas esse cenário do Intra 60 aí me deixou um pouco, né, desconfiado para pegar, já tentar pegar de cara, né, uma compra no dólar, tá? Ó, deixar essa linha aqui certinha. Amanhã ele vai bagunçar essa linha de novo, né? Porque do jeito que o Profit tá aí, ó, aqui também, ó. Aí, beleza? Então, ó, suporte, resistência e ele segue trabalhando aí, né, entre essas regiões, tá? Deixa eu... Não gosto quando a linha fica muito grandona, porque fica, né,
Mas deu para pegar aqui as mínimas, né, desses últimos dias aí de setembro, ó, e também, né, agora de novembro, beleza? Então o dólar está trabalhando aí pelo intra-60 entre essas regiões. Olha a diferença agora da média de 21, assim como eu falei no índice, ele conseguindo romper ela para cima. E aí aqui, ó, quem sabe, né, já deixando um pivôzinho, ó, e deixando estruturas aí, pode vir testar novamente essa região. E aí também vamos ter retrações, tá? Desse movimento todo aqui, ó. 38,2 em confluência com essa região de fronteira de gap e média de 50, tá? Tem espaço aí para corrigir, beleza? Vamos colocar agora o Intra 5. Ó, como que foi o pregão de hoje? Ele estava dentro desse range aqui, né? Que eu comentei, ó. Já há 2 dias, né? Dentro desse range. Hoje ele abriu. Deixa eu tirar essa retração aqui, que não faz mais sentido. Hoje ele abriu, né? Já deixando uma rejeição bem forte, mas dentro dessa região eu falei, não vou fazer nada. E ele desceu reto, ó. Daqui até a mínima aí, ó. Foram 50 pontos, tá? Mas foi o que eu falei, né? Ele tá numa grande zona de pressão aí, não vou ficar batendo de frente, né? Por mais que ele tenha deixado aí, né, médias próximas e partindo aí, né, de um rompimento aí, né, com gatilhos fortes e tudo, mas, pô, você vai pegar um rompimento desse aqui já andou 30 pontos, difícil, né? Então, não vi nada na venda aqui. Quando ele deixou esse candlezinho aqui, ó, eu comecei a olhar talvez para uma perspectiva de compra no dólar, tá? Mais um voluminho, né, baixo. Como eu falei, o Intra 60 estava ainda num cenário bem forte lá de venda, né? A gente sentia que o ativo estava com muita pressão de venda ainda, tá? Então, eu estava aguardando um cenário bem convicto mesmo para tentar pegar alguma coisa realmente interessante no dólar. E essa 50 já aproximando aqui também, né? Se tivesse um espaço maior até ela. Mas acabei optando por não tentar nada na compra aí. Ele ficou muito enroscado, né? O horário também já ia ficando ruim. Então, não vi nada de interessante aí no dólar. Se ele tivesse deixado um pivô, né, bacana, com um gatilho bem forte aí, volumão e tal, igual a gente viu lá no índice, né, aquele volume lá naquela rejeição, foi um volume bem forte, tá, demonstrando mesmo que tinha presença de vendedores ali na região, né, dispostos a puxar ali o índice para baixo, mas aqui no dólar, no caso, a gente não conseguiu ver muito isso, né, e ele ficou aí, ó, tarde toda, tá, trabalhando aí, né, nessas regiões aí. Totalmente lateral, tá? E aí, ó, a gente tem aqui, né, essa região com a média de 200 aí. Caso ele consiga romper, tá? Ele pode abrir espaço para ir testar as próximas resistências lá em cima. Tanto a fronteira do gap lá, ó, quanto essa resistência intermediária aí, né, que a gente viu que ele segurou aí em alguns momentos, tá? Mas de fato ele está aí numa região de suporte. A gente viu pelo Intra 60, gráfico diário. Tem uma linhazinha de tendência aqui, ó, tá? A gente já vê que ele já vai formando aí, né, fundos mais altos, então demonstrando que pode ser o momento aí dele tentar puxar essa correção, tá? Agora, se ele segurar nessa 200 e não conseguir romper a 200, o que seria ideal aqui, tá? Ele romper aí com o apoio dessas médias, né? Essa região de troca de polaridade aqui faz um pullback, né? Com as médias alinhadas aí para cima, já rompendo essa 200. E aí sim entrega um movimento para quem sabe testar essa região aqui, tá? E aí poderia ficar interessante. Na venda aqui fica mais complicado, né? Porque ele tá nessa região grande aí de suporte lá do diário, então acho difícil pensar em vender por enquanto, tá? Então sigo aguardando aí algum contexto para buscar esse repique. Aí, né, como a gente viu lá no Intra 60, ó, a gente vai ter, né, os alvos aí de retração e também essa região principal aqui. Aquela outra resistência lá, ó, é uma linha que tem aqui, ó, tá? Aquela resistência intermediária. Pode ser que ele dê uma segurada também
caso ele chegue naquela região, tá? Nessa regiãozinha aqui, ó. Beleza? Bom, é isso que a gente tem aí no dólar. Vamos dar uma olhadinha na agenda, pessoal, de amanhã. Amanhã, ó, a gente tem discurso do Powell 11h15, então esses discursos aí lá do pessoal no Fed, né, o presidente do Fed costuma movimentar bastante o mercado, 9 horas aqui bem na abertura, né, vendas do varejo. Basicamente é isso, então ficar atento aí às 11h15, tá? A princípio é o que temos aí de mais relevante, beleza? Vamos ver alguns ativos aí, ó. Petro tá tentando perder esse suporte aqui, essa troca de polaridade. Aí se perder essa 50 aqui, essa região pode ajudar a puxar o índice para baixo, tá? Vale, foi o que eu falei, ó. Vale chegou muito esticada na média de 200 e nessa região de forte resistência. Dificilmente ia passar reto, né? Corrigiu. Vamos ver se essa 21 e essa 9 apoiando aqui, né? Ela dá uma acumulada para tentar romper em definitivo ou você vai entregar a paçoca aí, descer aí, né? Quem sabe vir testar pelo menos a 21 ali, vamos ver se tem confluência aqui com retração, provavelmente vai ter, olha lá, 50%, tá? Então pode ser aí um alvo para Vale. Itube, ó, os bancos hoje que seguraram, né, pessoal? Os bancos muito fortes, ó. Itube não quis saber dessa resistência aqui mais, ó, foi lá testar. Agora tá numa próxima região aí de pressão. E agora imagino que possa vir uma correção aí, né? Eu já estava esperando uma correção aqui hoje, mas as médias vão ficando distantes. Quem sabe vir trocar polaridade aqui nessa região antes de tentar romper aqui, tá? Bradesco também bem forte, Bradesco não tão esticado, né, quanto Itube. Rompeu uma linha de tendência, tem as médias um pouco mais próximas aí, acabou de romper 200, então vamos ver. Banco do Brasil em cima da máxima histórica aí, do topo histórico. Ó, querendo renovar aí essa máxima histórica. Deixa eu ver o mensal aqui. Acho que é máxima histórica mesmo. Tá na máxima aí histórica, tá? Banco do Brasil, bem forte. Eletrobras também vai rompendo aí uma resistênciazinha, ó. Deixou uma certa rejeição aqui, médias um pouco distantes. É o que eu falei ontem, pessoal. Fica difícil, né? Dos ativos darem continuidade muito em regiões como essas. Inevitavelmente a gente não sabe quando, mas vai vir uma correção. É difícil o ativo romper reto e sair subindo assim. É claro, não estou falando que é impossível, que não vai acontecer, mas olhando, né, as probabilidades, pô, a gente espera aí pelo menos uma troca de polaridade aqui enquanto essas médias aproximem, antes dele dar sequência aí para cima, tá? Ambev também bem forte aí, puxando. A Ambev segurou num suportão. Eu tava até de olho numa comprinha nesse suporte, mas eu não consegui pegar pelo semanal. Teve muito gap no diário, né? Essa barra aqui, ó, foi difícil de captar. Porque ele já abriu aqui, ó, em gap e depois, né, outro gap já em cima das médias, aí ficou complicado, mas tava num cenário bacana para uma comprinha nesse suportão aqui do semanal, ó. Olha quantas vezes ele segurou aqui. Várias vezes, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. É importante, né, a gente tá sempre atento nesses dias aí, porque, pô, quando o mercado tá bacana é tranquilo, né? Mas nesses dias assim mais difíceis é que a gente vê se a gente está preparado ou não para tá ali, né? Dedicando aí ao mercado, operando mesmo e porque, pô, nos dias difíceis é que a gente diferencia aí, né, o desempenho bom aí de traders profissionais, né, enfim, porque em dias difíceis assim, são dias que, pô, há alguns anos aí atrás eu ia ficar girando, ia ter muita dificuldade, estourar gerenciamento de risco, enfim. N fatores aí que poderiam fazer de dias como ontem, né, e hoje um desastre, tá? E com o tempo, né, a gente vai tendo maturidade aí para entender que, pô, eu não controlo o mercado, então não tem por que eu ficar chateado, com raiva. Ah, pô, 2 dias horríveis. Cara, acontece, não vai ser nem a primeira nem a última vez.
sempre vamos ter ciclos, né, de mercados um pouco mais complicados e é importante a gente aprender a lidar com isso e conseguir superar esses desafios aí desses dias mais difíceis, né, com sabedoria para ou sair no 0 a 0, um pequeno gain, um pequeno loss, tá? Porque é isso que vai fazer a gente sobreviver aí no longo prazo, tá? Essa câmera tá desfocada. Deixa eu ver se ela foca de novo. Enfim. Então são dias assim que vão fazer a gente, né, sobreviver aí no longo prazo no mercado, tá? E por isso que é importante também, né, a gente tirar lições e aprender com esses dias mais difíceis, semanas mais difíceis, ver o nosso desempenho, o que está gerando aí possíveis gatilhos, né, que a gente às vezes perde o controle, questão emocional. Então, assim, fiquem atentos a isso, sabedoria, né, e cautela. Não vai ser em um dia que a gente vai resolver nossa vida no mercado, é longo prazo. A gente tem que ir, né, tijolinho por tijolinho e assim a gente vai construindo nossa trajetória e pegando, né, experiência e maturidade para lidar com essas situações, tá? Sem ficar com raiva do mercado, sem querer vingar, sem, né, ficar não aceitando aí o loss. Então, assim, isso é importante, tá? Essa é a lição que fica aí no dia de hoje. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Um excelente fim de terça-feira aí a todos. Ainda temos aí o resto da semana. E boa noite. Tamo junto.